por eu ter visto muitas coisas e escutado muitas coisas, isso mexeu um pouco com a minha personalidade, mexeu com a minha insegurança. Por quê? O que eu comecei a absorver do mundo que eu estava vendo fora em mim? Porque lembra que nós temos duas perspectivas, né? O mundo interno, que no caso sou eu com eu mesma, e o mundo externo, que é o que está acontecendo fora de mim. Então, quando eu observava o meu mundo externo, o que eu enxergava ali, né? O que me marcava? O que ficava muito marcado em mim? Não era um afeto, era, na verdade, uma violência, né? Era brigas, era discussões, eram, tipo assim, situações de conflitos, situações em que você tinha que pisar em ovos para poder não estourar, não gerar uma briga do nada, entendeu? Então, eu, como criança, observando isso, comecei a me manifestar de uma forma que eu não confiava no mundo externo. Então, eu comecei a me bloquear, eu comecei a ficar mais introspectiva, embora eu ainda tivesse uma personalidade, né? As pessoas falam que a personalidade forte. Minha mãe fala que eu era muito teimosa, discutia bastante, respondona, enfim, mas é um traço da minha personalidade. Mas mesmo assim, eu lembro de coisas, pensamentos que eu tinha que eu guardava só para mim. Por quê? Porque eu tinha medo de me manifestar para o mundo, porque o mundo que eu enxergava fora de mim era um mundo de conflito, era um mundo de violência. E era um mundo de violência dentro de uma base familiar. E como eu sempre fui muito sensível, eu sempre chorei muito, eu sempre lamentei muito pela minha família não ser uma família perfeita, né? Imagina isso na cabeça de uma criança. Então, você é uma criança e você quer que a sua família seja uma família perfeita, né? Você não imagina brigas, você não quer essas coisas, você quer brincar, você quer ser feliz, você quer, enfim, fazer coisas de criança. E eu não tinha muito isso, né? Eu tinha mais um conflito do que um afeto. E aí isso começou a mexer um pouco com a minha personalidade, no sentido de que eu comecei a ficar mais insegura. Só que como eu convivi muito com a minha mãe, e depois que meus pais se separaram, meu pai se ausentou bastante, se ausentou muito da minha vida, e aí eu sempre escutava coisas da minha mãe falando do meu pai, né, que não prestava, que não sei o quê, que não já se viu, abandonar os filhos, não pagava pensão, não, enfim. Então eu comecei a criar uma imagem, né, do masculino e eu tinha uma imagem do feminino, porque eram as relações que eu tinha próximo a mim. E a imagem do feminino que eu tinha junto comigo era de um feminino que estava sofrendo, né? Então era um feminino que estava chateado, era um feminino que não confiava nos homens, era um feminino que se sentia injustiçado, era um feminino que, enfim, estava com os seus problemas. E do masculino, eu não tinha base, porque ele era ausente para mim, o masculino. E por ele se tornar ausente, então eu passei a acreditar que, de fato, o masculino não prestava, o masculino traía, o masculino ele era egoísta, o masculino ele só fazia as coisas por ele mesmo, e assim foi o desenvolvimento aí do meu raciocínio.